Aviso aos navegantes, se vocês quiserem parar o vídeo agora, neste exato momento, pra poder pegar um chá, poder pegar uma coberta, sentar mais confortavelmente, porque aparentemente eu vou ficar falando 3 horas aqui com vocês, porque eu falei demais nesse vídeo. Se vocês quiserem fazer isso, fiquem à vontade, porque a gente vai conversar muito sobre Sofia Silva hoje. Então, vamos continuar agora com o vídeo. Olá, queridos, tudo bem com vocês? Hoje, então, eu vim falar de um livro que eu acho que não tem resenha. Eu posso estar errada, mas eu posso estar certa. Então, se tiver resenha e eu esqueci, eu vou deixar aqui em cima. Se não tiver resenha, então a gente vai conversar sobre essa série de livros hoje. Obviamente vocês sabem do que eu vou falar, mas de qualquer maneira eu vou falar hoje em comemoração que a Sofia Silva confirmou, então, que ela vem à Bienal este ano. O que eu estou super duper ultra empolgada, porque literalmente eu queria ir pra Bienal porque em dezembro, sim, foi no Vlogmas. Em dezembro ela veio pro Brasil pro lançamento de Corações Quebrados, que é o segundo livro da série Quebrados. E ela estava lá, e daí eu fui, obviamente, eu peguei o autógrafo dela, vocês puderam ver no vlog. Se vocês não viram no vlog, eu vou deixar aqui em cima. E ela falou que Destinos Quebrados ia ser lançado, então, este ano, então, em 2019, e provavelmente ao redor do tempo da Bienal. Então, eu fiquei na esperança, e obviamente ela disse que se fosse realmente lançado na Bienal, ela viria à Bienal para poder fazer sessão de autógrafos e lançamento e blá. Então eu fiquei assim, legal, top, maravilhoso, incrível, eu vou à Bienal. E daí a gente começou, eu e a Ana, conversas sobre a Bienal. E foi um dos motivos que eu também decidi de ficar os 10 dias, então ir até o Rio, ficar os 10 dias na Bienal, obviamente não dentro da Bienal, mas no Rio de Janeiro, pra poder, independente do final de semana, conseguir colocar, então, na minha lista de autores a ver, a Sofia Silva. Felizmente, ela liberou a agenda dela na semana passada, eu acho que foi no fim da semana passada. Ela liberou a agenda dela e ela estará nos 2 finais de semana, então, na Bienal. E num dia, durante a tarde, então, durante a semana, se eu não me engano, num parque, fazendo evento e tal. E eu provavelmente vá nesse evento do parque, porque eu quero ver, tipo, fora... Eu provavelmente vou em todos os eventos, ok? Vamos ser sinceros. Porque ela vai fazer eu acho que ela vai fazer um painel ou uma discussão, bate-papo no Café Literário, num dos dias. Eu vou colocar aqui, tá? Eu vou colocar aqui do lado toda a programação dela, porque eu particularmente não lembro de cabeça porque minha memória é péssima. Então, como ela liberou esse calendário, como ela vai fazer várias aparições aqui durante o período da Bienal, como eu nunca falei dos livros delas aqui no canal, então eu vou fazer uma coletânea de tudo. Eu vou falar um pouquinho da Sofia, da onde ela veio, né? E eu vou falar da série Quebrados e eu vou falar do conto que ela lançou com a Gift Box no ano passado. Então, beleza. Então, vamos falar de Sofia Silva. A Sofia Silva, eu não conhecia, porém, ela nasceu no Wattpad. Então, as primeiras histórias dela... Se eu não me engano, a série completa dos Quebrados foi lançada no Wattpad primeiro e depois foi comprado os direitos. Então, a Valentina comprou os direitos da obra pra ser lançada aqui no Brasil. E daí chegamos a este livro aqui. Este livro, então, é Sorrisos Quebrados. Sorrisos Quebrados foi lançado em 2017 e ele conta a história, então, do casal Paola e André. A Paola, ela sofreu um trauma muito, muito grande relacionado a um relacionamento. Basicamente, a Paola, ela se isola do mundo e ela tem contato com determinadas pessoas e geralmente não homens, porque ela sente ainda medo no contato com o sexo masculino por conta desse trauma que ela sofreu. E, assim, eu amo este livro, mas assim, eu amo com muita força esse livro. É um dos meus livros favoritos, é o meu livro favorito dela até agora. Tudo bem, ainda temos mais 2 livros, se eu não me engano, da série Quebrados. Este até agora é o meu livro favorito. A história da Paola é incrível, a história do André é incrível, a história da Sol é incrível. Se você não leu esse livro, por favor, leia esse livro pra você poder me entender nesse momento. Porque eu não tô fazendo resenha desses livros, eu só tô apresentando ele pra vocês poderem ler e também, quem estiver no Rio de Janeiro, poder conhecer a autora pessoalmente, porque vai ser incrível. Então tá, então a gente tem essa história maravilhosa, é a minha história favorita. Eu tenho, com muita sorte, esse livro autografado. E literalmente, tipo, esse é o autógrafo mais fofo que eu tenho, eu acho que da minha estante inteira. Talvez, quem sabe. Que ela me comparou a Paola e, tipo... A gente quase morre, mas tudo bem. Então, esse livro é incrível, incrível, incrível. É um livro um pouco não, mexe muito com o psicológico. Então, se você tem traumas, pode ser que tenha alguns triggers aqui dentro deste livro. Então, leia conforme sua capacidade e conforme a sua, sei lá, sua sensibilidade.
Eu chorei nesse livro. Todos os livros da série Quebrados eu chorei. Eu acho que até no conto eu chorei. Então a Sofia Silva, ela escreve muito, muito, muito bem. E ela tem uma escrita bastante emocional. Então ela pega bem na veia emocional das pessoas. É um tema que, primeiro, não é abordado com frequência. A gente tá falando de trauma e a gente tá falando de violência doméstica também dentro desse livro. Não é o ponto principal, porém tem situações. Então pode ser que tenha alguns triggers aqui dentro caso você tenha vivido alguma coisa parecida ou alguma situação que em algum ponto se assemelhe à situação da Paola. Então, é aquele tipo de leitura que, assim, eu falo, leia, leia, leia. Mas, caso você já tenha passado por alguma coisa assim, eu acho que deve ser uma leitura que você faça devagar e indo, assim, conforme o seu psicológico aguenta. E daí a gente tem, então, o segundo livro, que foi o livro que foi lançado no ano passado. É um livro incrível também. Eu, particularmente, gosto mais do primeiro livro do que do segundo livro. Porém, o segundo livro, ele trata de depressão. Todas, até onde eu sei, tá? Eu não tenho certeza porque eu não li na época de Wattpad esses livros. Mas se eu não me engano, todos os livros da série Quebrados falam de algum tipo de ruptura, mais no psique do personagem mesmo do que no próprio físico. As personagens desse livro, então, são a Emília e o Diogo. A Emília é uma menina brasileira, o Diogo é um homem, blá, um homem, então, português, e eles dois se conhecem via internet para um experimento entre duas entidades irmãs, então, que eles frequentam. Então, primeiro a clínica, que é situada em Barão Geraldo, que é situada em Campinas, e nessa clínica é onde todos os personagens, ou pelo menos os personagens, aspas, principais, eles se cruzam, ou eles se conhecem, ou alguma vez eles, tipo, se esbarram. E essa clínica irmã é uma clínica portuguesa e eles estão tentando um experimento. Não um experimento, mas tipo, um experimento. Pra ver se uma pessoa que tenha os sintomas da depressão tenha, nesse caso, PTSD, pode ajudar a pessoa que tem depressão, no caso. Então, é bem legal. Eu gosto muito desse livro. Porém, como eu já disse, eu gosto mais daquele. E além disso, a personagem principal, então, a Emília desse livro, ela foi, se eu não me engano, baseada na avó, então, da autora, na avó da Sofia Silva. Então é um detalhe bem bonitinho, bem fofo. E agora, nesta Bienal, então, a gente terá a Super Sofia Silva aqui no Brasil, então, pro lançamento de Destinos Quebrados, que eu vou deixar a capa aqui do lado pra vocês. Então, Destinos Quebrados é o terceiro livro da série. Então, Destinos Quebrados, ele vai contar a história dos dois médicos que aparecem já em Corações Quebrados, e a Rafaela, por óbvio, que aparece em todos os livros até agora. A Rafaela, se eu não me engano, ela é a criadora e quem mantém tudo funcionando na clínica. E o Leonardo é um cara que ele tava nessa clínica irmã em Portugal, e eles já têm um passado juntos, e a gente vai descobrir tudo sobre o passado deles neste lançamento deste ano. Então, estou super, super, super empolgada pra ler esse livro, e eu mal posso esperar. Só da série Quebrados, quem já recebeu o meu marcador de página, se você me vê no Bienal, você pode me abordar para ganhar o marcador de página. Mas se você já ganhou algum sorteio, aqui do canal ainda não teve sorteio, mas no Insta, todos os sorteios que eu participei, então, das minhas amigas, todo mundo tá recebendo esse marcadorzinho, então, desde o início do ano, se eu não me engano. E esse marcador aqui, ele tem uma frase de Corações Quebrados, então, que é uma frase que eu achei linda, linda, linda de morrer, e eu quis colocar no bendito do marcador. Então, que é: mas é na escuridão que surge a luz. Então, este é o marcadorzinho. E ele é pequeno, tá? Comparando com o marcador normal, deixa eu pegar o marcador normal. Esse é um marcador normal, tipo, em tamanho padrão, e este é o marcadorzinho que eu mandei fazer. Então, ele é um pouquinho mais gordo e menorzinho. Não me perguntem por quê, mas eu achei ele bonitinho assim. E além disso, eu tenho o passaporte de leitura. Então, foi um dos brindes que a Sofia Silva trouxe, então, pro Brasil no ano passado, durante o lançamento, então, de Corações Quebrados. Então, cada um aqui você tem... E eu tenho pôster, eu tenho várias coisas com essa mesma frase. Mas, então, que é: pinte alguém, voe para perto de alguém, mude a vida de alguém, cante com alguém, apenas viva. Então, são os 4 livros da série Quebrados. E aqui dentro... Eu não sei se eu já mostrei pra vocês, provavelmente eu já mostrei pra vocês, porém, de qualquer maneira, a gente tem, então, um espaço por cada um dos livros. Então, pra você falar quem é o casal, qual é o tema, quando que você leu, qual é o coach que você marcou. Então, tudo isso tem um espaço pra cada um dos livros.
Então são 4 livros. E aqui no fim, pra você falar qual foi o seu favorito. E fazer algumas anotações, etc. Achei super fofa a Sofia ter feito isso. Se eu não me engano, foi ela mesma quem fez. Não teve ligação com uma editora, não teve ligação com nada. Ela fez de presente realmente pros leitores dela. E eu achei muito fofo e eu fiquei muito feliz que eu consegui pegar um deste. E por fim, porém não menos importante, a gente vai falar do conto que saiu então nessa coletânea. Essa foi a coletânea que a Giftbox lançou ano passado, no The Gift Day. Então, eu acho que ainda tem pra vender, tipo, no site da The Giftbox, etc. E são vários contos de 4 autores diferentes. E um deles... A gente tem, então, O Futuro que Nos Roubaram. E é uma história muito diferente. Eu acho que de tudo que eu já li... Eu tô sendo um pouco ousado falando isso, mas eu acho que é um pouquinho diferente de tudo que eu já li. Porque não se trata... Quer dizer, se trata de uma relação... de uma paixão, de um amor... meio convencional, porém não 100% convencional. Então a gente ainda não tá entrando tanto no cenário, por exemplo, LGBT, que é, aspas, não convencional. Mas, de qualquer maneira, então, é um relacionamento entre uma mulher mais velha com um garoto mais novo. A gente não tá falando de pedofilia, tá, gente? Por favor. Não. Mas é uma mulher mais velha com um menino um pouquinho mais novo. Então... é a história do Andrew e da Mia. Essa história é muito, muito boa. Mas assim, muito boa. Tem mistério, tem o romance deles, tem a construção dos personagens, tem tudo nesse livro. Tem tudo nesse livro. E tipo, vocês estão vendo, né? Que podia muito bem ser um livro. Mas é uma coletânea. E se você não quiser comprar, obviamente, a coletânea inteira, tem disponível na Amazon só O Futuro que Nos Roubaram. E é incrível esse conto, eu gostei muito. Eu li esse ano, eu li na Amazon mesmo, então eu li pelo Kindle Unlimited. Então eu peguei só o conto dela e li só o conto dela. E depois que eu fui me tocar que eu tenho o livro. Então é isso, gente. Eu acho que sobre Sofia Silva, tudo... isso daqui é tudo. E eu estou super empolgada, então, pra vinda dela. Ontem deu 30 dias, então deu um mês pra Bienal. Porque a Bienal começa no dia 30 de agosto e termina no dia 7 de setembro. E vai ser super, super incrível. Obviamente, como eu já disse, 272 vezes desde que eu consegui fechar todo pra viagem. Eu estarei lá, então, desde o dia 30 até o dia 7. Dia 7 a gente volta pra casa, porque, né? E obviamente, eu vou levar vocês, eu vou fazer vlogs e etc e tal. Então, fiquem tranquilos. Mesmo que não for na Bienal, vai conseguir assistir um pouquinho do que foi a Bienal. Confesso que não estou tão empolgada. O anúncio, então, da Sofia Silva, que ela vem, então, pra Bienal... foi o que fez a Bienal, pra mim, particularmente, ficar muito melhor. Porque eu não tô empolgada com a Bienal, desculpa. Eu realmente não estou. Mas eu estou empolgada pra conhecer gente nova que gosta de livros, pra poder ver qual é a estrutura da Bienal do Rio, porque vai ser a minha primeira Bienal do Rio. E, obviamente, conhecer vocês, quem estiver lá. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo bastante longo. Mas é isso aí. Eu espero vocês, então, no vídeo que